Olá pessoal, hoje iremos falar um pouquinho de propriedade física dos compostos orgânicos. Propriedade essa que são muito importantes para que você diferencie uma substância da outra e até a utilidade de determinadas substâncias orgânicas, ela depende dessas propriedades. Bem, eu sou o professor Sebastião e vamos continuar a nossa aulinha. Propriedade física dos compostos orgânicos. Então, na parte de propriedade física dos compostos orgânicos, a gente vai estudar as forças intermoleculares, ponto de fusão, ponto de ebulição, polaridade de molécula, polaridade de substância e solubilidade. Antes de começar nas forças intermoleculares, é importante a gente ter clareza em relação à polaridade das moléculas. Então, existem dois tipos de moléculas. Existem as moléculas polares e as moléculas apolares. Essa polaridade da molécula depende da eletronegatividade dos átomos que formam essa molécula. Então, quando eu tenho elementos de diferente eletronegatividade, o que vai acontecer? Quando eles fizerem uma ligação covalente, o elemento mais eletronegativo ele vai atrair para o seu lado, né, a maior concentração das cargas das nuvens eletrônicas. Tá? E aí vai ficar um lado com uma carga parcial positiva e um lado com uma carga parcial negativa. Tá? Isso quando eu tenho elementos de diferente eletronegatividade. Quando eu tenho elementos de igual eletronegatividade ou eletronegatividade muito parecida, esse par de elétrons ele fica meio que distribuído entre os dois. Então você não vai ter essa polarização. Polaridade das moléculas. Então, as moléculas polares são aquelas moléculas que, como eu já falei anteriormente, são formadas por elementos de diferente eletronegatividade. Ou seja, se eu pegar os vetores, né, pegar a soma vetorial dos vetores de polarização, eles são diferentes de zero, ou também te chama de momento resultante. Toda vez que esse momento resultante ele for diferente de zero, eu tenho uma molécula, no caso, polar. Então, as moléculas polares, elas têm devido à diferença de eletronegatividade, o par de elétrons fica mais para o lado de maior força do que para o de menor força. Então eu tenho uma maior concentração de carga negativa numa parte, né, uma parte da nuvem, e tenho uma maior concentração de carga positiva na outra. Por exemplo, se eu for olhar aqui o HCl, então se eu olhar aqui em cima, eu observo que o hidrogênio e o cloro eles têm diferença de eletronegatividade. Então o momento resultante, né, ou a soma vetorial dos vetores de polarização, eles vão ser diferentes de zero. Então, se eu pegar aqui, eu percebi que deu 0,9 essa diferença de eletronegatividade, de força entre eles. Então, e aí se eu olhar para a molécula, eu observo que tem uma maior concentração de carga negativa para o lado do cloro e uma maior concentração de carga positiva para o lado do hidrogênio. Com isso, o cloro ganhou uma carga parcial negativa e o hidrogênio uma carga parcial positiva. Então, isso que é uma molécula apolar. Existe uma diferença de carga. Um lado fica positivo, um lado fica negativo. Ou melhor, carga parcial negativa e carga parcial positiva. Isso vem devido a essa molécula, as suas forças de polarização não serem zero. Já a molécula apolar, essa soma vetorial, né, ou esse momento resultante, ele é igual a zero. Ou seja, se eu pegar todas as forças dos átomos da molécula, eu vou ter uma anulação, né, dessas forças. Ou seja, eu não vou ter polos. É o que acontece com a molécula de cloro, por exemplo, que eu tenho aqui. Se eu for olhar, a força de um é igual à força do outro. Então, esse momento resultante, ele é igual a zero. Eis uma molécula, no caso, apolar. Tá? Em outras palavras, as cargas eletrônicas estão uniformemente distribuídas, ou seja, a concentração está distribuída entre os átomos que fazem parte da molécula.
Então, essas forças intermoleculares, elas podem ser de três tipos: dipolo induzido. O que é uma força dipolo induzido? Ela ocorre entre moléculas polares. Por exemplo, se eu for voltar lá na molécula polar, são aquelas moléculas que já têm um polo, tá? Ou seja, essa aqui também é chamada de polo permanente, ou seja, como ela é formada por moléculas polares, então esses polos já existem na molécula. Então é por isso que é dipolo permanente e dipolo permanente, entre duas moléculas de polo permanente. Então essas moléculas são polares porque elas já têm esse polo. Então as forças de polo permanente ocorrem com moléculas polares, tá? As moléculas de alguns materiais, embora eletricamente neutro, pode possuir um dipolo elétrico permanente, como por exemplo, se eu for observar aqui esse exemplo aqui. Então aqui eu tenho o metanol e tenho o triclorometano. Então são moléculas que, apesar de neutra, por exemplo, pura no caso, mas ela já tem um dipolo. Se eu for observar na molécula, já existe um dipolo. E aí, devido a algumas distorções na distribuição das cargas elétricas, um lado da molécula é ligeiramente mais positiva e a outra é ligeiramente mais negativa. Então, a tendência dessas moléculas é se alinharem e interagirem uma com as outras por atração eletrostática do tipo, ou seja, entre dipolos opostos, que é dipolo permanente e dipolo permanente. Vamos para a nossa segunda força. Intermolecular, que no caso é dipolo induzido, dipolo induzida. Então, essa força ocorre com moléculas apolares. Então, as moléculas apolares, como nós vimos anteriormente, são aquelas moléculas que a nuvem eletrônica compartilhada está em equilíbrio, tá? Mas aí vem a pergunta: como é que uma molécula se liga a outra se ela não tem polo, tá? Então, a resposta está mais ou menos aqui, é que esses elétrons, eles estão, essas nuvens eletrônicas, elas estão em equilíbrio, mas num dado momento ela desequilibra, como esses elétrons estão em movimento, então em determinado momento, uma fração de segundo ali, elas acabam ficando uma carga positiva para um lado, negativa para outro. Então isso faz com que o que era apolar passe a ter um dipolo instantâneo. Ela sendo dipolo instantâneo, ela passa a induzir outra molécula a formar um outro dipolo instantâneo. E aí, por isso, dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Então, essa aqui é a força mais fraca, porque ela surge de moléculas que não têm polo. Esses polos, eles são originários, tá? Eles surgem dessa questão da indução. Uma molécula polar sofre uma pequena indução ou sofre um desequilíbrio e aí acaba induzindo outros. Então os elétrons nas moléculas estão constantemente em movimento. Então, como eu falei, em determinado instante ele pode acumular-se numa das zonas da molécula. Aí forma-se um dipolo instantâneo, que pode no outro instante ter orientação diferente. Então é um desequilíbrio, tá? Então, a partir daí surge o dipolo instantâneo e vai induzir outras moléculas. As forças de polo induzido, normalmente, falando de química orgânica, acontecem nos hidrocarbonetos, tá? Ou seja, os hidrocarbonetos são aqueles compostos formados por carbono e hidrogênio. Apesar de que o carbono e o hidrogênio são elementos com uma diferença de eletronegatividade, só que essa diferença ela é muito pouca e não é significativa, então elas acabam formando uma molécula apolar. E os hidrocarbonetos, eles se ligam, as moléculas de hidrocarboneto se ligam por força de polo induzido, devido a elas serem moléculas apolares. Então, aí quando eu tenho moléculas apolares, interação de polo induzido, moléculas apolares, o que importa é a área superficial, ou seja, quando eu tenho dois hidrocarbonetos, como é que eles vão ter diferença de temperatura, por exemplo, de ebulição? Então isso vai depender do tamanho da cadeia deles, Então,
Quanto maior a área superficial, maior vai ser as interações entre uma molécula e outra, tá? E maior vai ser a temperatura, como por exemplo aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, dois hidrocarbonetos, né? Todos eles, eu tenho o pentano, tá? 5 carbonos, e tenho o dimetil propano. Então, o pentano, se eu for observar, a área superficial dele, como ela é maior, maior vai ser as interações de força entre ele. Então, maior vai ter a temperatura de ebulição. Já que se eu for olhar aqui o dimetilpropano, eu observo aqui que ele tem uma menor área superficial, uma molécula mais oval. Devido a ele ser mais oval, a temperatura é menor. Apesar, se eu for observar, eles têm o mesmo peso molecular, tá? Que é o que está colocando aqui, tá? Então, na situação, interação de polo induzido, o que importa é a área superficial. Quanto maior for a área, maior a temperatura, tá? É o que está acontecendo aqui. E aí a terceira força, ligação de hidrogênio, tá? Então a ligação de hidrogênio ocorre entre átomos, só para voltar, só um pouquinho aqui, ocorre entre moléculas polares também, só que aqui é uma polarização extrema, é quase no limite, né, de uma ligação covalente, né, para uma ligação iônica, porque ocorre entre o átomo de hidrogênio ligado, né, aos elementos mais eletronegativos, como o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, tá? Então, apesar de ser polar, só que é um caso à parte, tá? Por isso que também dizem que a ligação de hidrogênio ocorre com o FON, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, das três, essa é a mais forte, é a mais intensa de todas as forças intermoleculares, tá? Que eu acabei de falar. Por que ela é mais forte? Porque a polarização entre as moléculas polares é maior do que a de polo permanente, porque eu tenho o hidrogênio ligado aos elementos mais eletronegativos. Então, quando o hidrogênio se liga aos elementos mais eletronegativos, como o flúor, oxigênio e nitrogênio, o par de elétron, o hidrogênio perde quase o domínio do seu elétron. Então ele fica extremamente positivo e vai ficar propenso para se ligar com outra molécula que tem um polo negativo. Mais ou menos essa que eu acabei de falar aí, é mais ou menos o que acontece o seguinte. Por exemplo, a água é uma molécula que faz ligação de hidrogênio. Então, como o oxigênio é bastante eletronegativo, o par de elétron do compartilhamento com os dois hidrogênios fica quase sob o domínio do oxigênio, tá? Então ele fica extremamente positivo, tá? E ainda o oxigênio tem um par de elétron livre. Então, quando uma molécula de água aproxima da outra, então eu tenho os dois pares de elétrons livres que foram formados e tenho um hidrogênio na outra molécula extremamente positivo. Então, nesse momento é feito a interação do tipo ligação de hidrogênio, que também a gente pode observar no caso no álcool, no metanol. Então eu vou ter a água, o par de elétron livre do oxigênio, dois pares, um dos pares vai se ligar com um dos hidrogênios da hidroxila do álcool. Então aqui também forma uma ligação de hidrogênio. Vamos a um resumo no caso das forças intermoleculares, um resuminho rápido aí. Então, eu preciso entender o seguinte, que dentre essas forças, elas têm uma diferença de intensidade, né? A ligação de hidrogênio, devido à polarização provocada pelo hidrogênio com os elementos mais eletronegativos, ela é uma molécula polar, e só que uma polarização bem alta. Então isso faz com que essa força seja mais intensa, tá? Então a ligação de hidrogênio é a mais forte de todas. Depois vem dipolo-dipolo, que ocorre com moléculas polares, tá? São moléculas que já têm um polo disponível, predisposto, e aí fazendo uma ligação que é mais fraca que a ligação de hidrogênio, mas ela é mais forte do que a de polo induzido,
Porque a dipolo induzido, ela já ocorre com moléculas apolares. Então, essas moléculas apolares, elas não têm polo, esses polos são induzidos. Então, é uma força mais fraca do que o dipolo, já que são formados por moléculas polares, polos que já existem, tá? Então, a mais forte é a ligação de hidrogênio. Depois dela vem o dipolo permanente, que ocorre com moléculas polares, e a mais fraca de todas é a dipolo induzido, tá? Já que ocorre com moléculas apolares. Ponto de ebulição. O ponto de ebulição é aquele ponto limite para a substância passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, quanto mais forte forem as ligações intermoleculares, mais elevada será a temperatura de ebulição, tá? Porque as moléculas vão estar mais fortemente unidas. Logo, maior vai ser a temperatura de ebulição. Quanto mais esférico for a molécula, menor é o seu ponto de ebulição, já que as forças são mais eficientes quanto maior a superfície de contato, como agora há pouco eu vi, né? Mostramos anteriormente que eu tinha um pentano 5 numa cadeia normal e tinha o dimetilpropano. Então, apesar de eles terem a mesma massa, o mesmo peso molecular, mas quem tinha maior superfície de contato tinha maior temperatura, porque vai ter mais pontos de união com a outra molécula. Quanto mais esférico, né, for a molécula, menor é o seu ponto de ebulição, porque tem menos forças interagindo, segurando uma molécula na outra. Ponto de fusão. Ponto de fusão é a passagem do sólido para o líquido, tá? Que é o ponto de fusão. Então, por exemplo, se eu for recapitular aí o ponto de fusão de substâncias iônicas e substâncias covalentes, então as substâncias iônicas, elas têm ponto de fusão e ponto de ebulição elevado e são geralmente sólidos, porque os cátions e os ânions atraem-se fortemente e isso causa uma dificuldade para eles se afastarem, para mudar de estado, já que a mudança de estado físico é rompimento de força, de ligações, tá? Então, é mais difícil de separar um ânion do cátion. Então, por isso que eles são difíceis de fundir, que é o ponto de fusão, e é difícil de ferver, que é o ponto de ebulição. Isso se eu for comparar com substâncias iônicas, aquelas formadas entre metais e ametais. Substâncias iônicas são aquelas que têm ligação iônica. Agora, do contrário, as substâncias orgânicas são geralmente covalentes, são aquelas formadas, né, no caso dos compostos orgânicos, formados por hidrogênio e ametais. Então, são substâncias covalentes e muitas delas são apolares, tá? Ou seja, aquelas que não têm polo, aquelas moléculas que não têm polo, são aquelas que os polos são induzidos. Então, portanto, uma molécula segura na outra fracamente. Então, como uma molécula segura na outra fracamente, elas vão ter baixo ponto, né, de fusão e baixo ponto de ebulição. Por isso que geralmente elas são líquidas ou gasosas. As substâncias covalentes, no caso orgânicas. Um outro ponto importante, solubilidade. Solubilidade é uma outra característica, além das forças, além do ponto de fusão e ebulição, elas têm muito a ver com a parte de solvente, com a parte de limpeza, então até com a nossa célula, né? Por exemplo, as nossas células, elas são lipossolúveis, ou seja, dependendo do que eu quero colocar para dentro da célula, ela se comporta de um jeito. Por exemplo, a água é polar, para a água entrar existe uma composição, para entrar gordura existe uma outra composição, já que a água é polar e a gordura é apolar. Então, a solubilidade também faz esse controle, essa seleção de substância para a célula e muitas aplicações no dia a dia, tá? Então, a solubilidade ela é largamente afetada pela estrutura química dos compostos, sendo que o grau de solubilidade em água, por exemplo, de éster, que são gorduras, varia de acordo com o comprimento da cadeia alquila, ou seja, da cadeia carbônica, e o número de átomos de oxigênio presente na molécula. Porque se eu pensasse no éster,
eu vou ter uma parte com oxigênio, que vai ser uma parte polar, e vou ter a cadeia carbônica, que vai ser a parte apolar. Então, essas duas partes, elas influenciam muito na solubilidade em água. Quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade em água. Só que, claro, ela vai ter maior solubilidade em compostos apolares. Uma outra questão interessante da solubilidade é que semelhante dissolve semelhante, ou seja, substância apolar dissolve substância polar. Tá? Substância polar vai solubilizar o semelhante dela, que é substância polar. E não dissolve ou dissolve muito pouco as substâncias apolares. Tá? Por exemplo, a água, ela vai solubilizar bem o sal. Por quê? Porque o sal é polar. Agora, se eu colocar uma gordura, ela não vai solubilizar. Por quê? Porque a água é polar, a gordura é apolar. Aí vem o outro lado, que substância apolar, né, dissolve substância apolar. E não dissolve, ou dissolve muito pouco as substâncias polares. Se eu for observar, por exemplo, as tintas, existem as tintas à base de água e à base de óleo. A base de água são substâncias que tem lá polares, né? Agora, a base de óleo são substâncias apolares. Por exemplo, se eu for colocar água na tinta à base de óleo, eu não vou solubilizar ela. Por quê? Porque a tinta à base de óleo é apolar. O mesmo acontece o oposto. Se eu for colocar, por exemplo, thinner na tinta à base de água, não vai funcionar. E tantas outras. A mão suja de graxa, né? Vai sair com água, vai sair com diesel, com gasolina, com querosene, né? Então a gente sabe que semelhante solubiliza semelhante. Questão do esmalte, por exemplo, ele não sai com a água, mas se eu vou passar acetona, éter, diesel, thinner, tudo vai sair, porque são semelhantes, solubiliza semelhante. Então, a água, ela é um excelente solvente polar para compostos orgânicos polares de baixo peso molecular, como metanol, ácido fórmico, ácido acético, que é o vinagre, e outros, possuindo um dipolo bastante acentuado e atrai eletrostaticamente o dipolo da outra molécula na forma de potencializar a solubilização. Por exemplo, como ela já tem uma polarização, né, forte, então ela vai ser solúvel bastante em substâncias polares. E aí, se eu pegar, por exemplo, álcool, né, com metanol que são álcool, ácido fórmico, que é ácido carboxílico, ácido acético, que é o vinagre, são substâncias que têm ligação de hidrogênio, então elas têm uma polarização. E como a cadeia carbônica é pequena, ela vai solubilizar muito bem na água, né? Porém, essas moléculas orgânicas possuem uma parte polar solúvel, né, em água, e a outra parte apolar que não é solúvel em água. Só que como são moléculas pequenas, a parte polar acaba dominando sobre a parte apolar. Agora, à medida que eu vou aumentando essa cadeia carbônica dos ácidos, né, dos álcools e dos ácidos carboxílicos, a solubilidade em meio aquoso ela vai diminuindo. Por exemplo, se eu pegar aí um álcool com o butanol com 4 carbonos, então a solubilidade não vai ser a mesma do metanol ou do etanol, tá? Por quê? Porque eu aumentei, por exemplo, metanol tem 1 carbono, etanol tem 2, o butanol já tem 4. Então, cada vez que eu vou aumentando, eu vou diminuindo a solubilidade. Aí já vai dar para ver as duas fases, a fase polar e a fase apolar, tá? Mais ou menos desse jeito. Então, por exemplo, se eu pegar uma cadeia carbônica, eu peguei uma estrutura do sabão, mas só para apresentar isso, que eu vou ter uma região polar, ou seja, hidrofílica ou hidrófila, tá? Hidrofílico significa que gosta de água, que é amigo de água, e vou ter uma parte hidrofóbica, tá? Hidrófoba também, que tem fobia à água. Então, a parte que tem fobia é a polar, que são as cadeias carbônicas. E a parte polar é onde eu tenho oxigênio, hidrogênio e outras substâncias, no caso aqui do sabão, sódio. Então, a mesma coisa acontece com ácido carboxílico, com álcool. Então, eu tenho uma parte que tem oxigênio, que é bastante polar, e tenho uma parte de carbono que é apolar. Então, a partir do momento que eu vou aumentar
aumentando a cadeia carbônica, eu vou diminuindo a solubilidade em água. Eu vou falar um pouquinho agora das forças intermoleculares entre as funções. Então, primeiro é hidrocarboneto. Tá? Os hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio. E os hidrocarbonetos, eles são apolares, eles têm de força de polo induzida, ou seja, a mais fraca de todas. Só que entre os hidrocarbonetos, o que vai fazer diferença na força deles alguns critérios, né? E um dos critérios é o peso molecular. E automaticamente o maior número de carbono. Quanto maior o número de carbono, maior o peso molecular, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição. Então, se eu observar a destilação petrolífera, tá? A destilação fracionária do petróleo, eu observo que eu tenho aqui que o número de carbono ele é diretamente proporcional à temperatura. Quanto mais eu vou aumentando o número de carbono, vai aumentando a temperatura. Por exemplo, se eu pegar o GLP, que é o gás que é feito de petróleo, gás de cozinha, então a temperatura é 20 graus, tá? Porque de 1 a 4. De 5 a 9, que é o nafta, solventes, produtos químicos, então 70 graus. Gasolina, de 5 a 10 carbonos, 120 graus. Combustíveis de foguete, por exemplo, querosene, então de 10 a 16 átomos de carbono, 170. Se eu pegar o óleo diesel, 270, mas já é de 14 a 20 carbono. Então, dependendo do número de carbono, vai aumentando a temperatura, que automaticamente aumenta a força de polo, que é a força de Van der Waals. Então, dois hidrocarbonetos de mesmo número de carbono, o menos ramificado, maior superfície de contato, maior vai ser a força. Então, se eu tenho dois hidrocarbonetos de mesmo número de carbono, quanto menor, menos ramificado ele for, maior vai ser a superfície de contato e maior vai ser a força de Van der Waals, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição. Ou seja, a substância que tem a cadeia mais normal, mais reta possível, vai ter maior aderência a outra molécula, então vai ter maior temperatura. E o oposto, quanto mais ramificado, menor vai ser as forças, os pontos de ligação às cadeias, e menor vai ser a temperatura de fusão e ebulição, porque menor é a força. Os hidrocarbonetos a gente já sabe que eles são apolares, ou seja, eles não são polares. Eles não são solúveis em água, ou pouco solúveis, tá? Em água. Agora, eles são muito solúveis em solventes orgânicos. Por quê? Porque eles são apolares, logo eles vão ter solubilidade boa em substâncias apolares. Os hidrocarbonetos são menos densos que a água, tá? Ponto de fusão e ponto de ebulição dos compostos cíclicos são maiores que os compostos não cíclicos. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição dos compostos cíclicos são maiores que dos não cíclicos. É importante isso, tá? Devido à questão dos ciclos, devido a eles terem bastante estabilidade, logo é mais difícil romper as ligações deles, por isso que eles têm maiores temperaturas, né, de fusão e de ebulição. Já os abertos são mais fáceis de ser rompidos, uma estrutura da outra. Uma outra coisa importante é que os alcenos, né, o ponto de fusão e ebulição dos alcenos são maiores que dos alcanos. Agora vamos para os álcools. Os álcools, como eles têm hidroxila ligada ao hidrogênio, então eles formam ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, tá? Entre si. O tipo de força, né? Nós vimos que o hidrocarboneto é de polo induzido. Já o álcool, como eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio, então eu tenho a ligação de hidrogênio. Quanto maior o peso molecular, maior vai ser o ponto de ebulição e maior vai ser a força. O ponto de ebulição dos álcools, devido a eles terem uma força mais intensa, eles são maiores que dos hidrocarbonetos correspondentes, tá? Devido à ponte de hidrogênio. Então, a ponte de hidrogênio, como ela é mais intensa, é mais difícil você separar uma molécula de álcool que uma molécula de hidrocarboneto, tá? Quanto maior o peso molecular, menor é a solubilidade em água, tá? Então, é aquela lógica: quanto mais carbono eu tiver, menor a solubilidade.
Então, os primeiros álcools são solúveis em água, pois são polares e formam ponte de hidrogênio com a água. Agora, a partir do momento que eu vou aumentando a cadeia carbônica, eu vou diminuindo a solubilidade devido a aumentar a quantidade de carbono, e aí aumenta, consequentemente, a parte apolar e diminui a solubilidade em água. Éter. Então, o éter, eles têm força de polo permanente, ou seja, de polo, tá? Lógico, aí devido a eles serem dois carbonos entre oxigênio, dois radicais de carbono entre oxigênio, por isso eles têm baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Então é aquela mesma lógica, quanto maior o peso molecular, maior é o ponto de ebulição. Então quanto maior a massa, maior vai ser o ponto de ebulição. Isso é para todos, se for composto que tiver a mesma força. São muito pouco solúveis em água devido à força de polo. Então, se eu for comparar os três que eu verifiquei primeiro, como o álcool tem ligação de hidrogênio, ele vai ter maior ponto de ebulição que o éter, que tem dipolo permanente, e que consequente o éter vai ter maior do que o hidrocarboneto. O hidrocarboneto vai ter dipolo induzido, é a força mais fraca. Ácidos carboxílicos. Então, de novo, aqui eu já tenho, parece com um álcool, eu já tenho ligação de hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, a gente já sabe que eles são polares, até porque da força intermolecular, do tipo ligação de hidrogênio. Entre si e entre ele e a água, ambos têm ligação de hidrogênio, tanto ele quanto a água, então eles são bastante solúveis também por conta disso, tá? Os primeiros ácidos são solúveis em água, devido à polaridade, e à ponte de hidrogênio. Então, a partir do momento que eu aumento, se eu pegar, por exemplo, ácido palmítico, o oleico, que são ácidos que têm 18 e 16 carbonos, então, se a gente for observar, essas substâncias são óleos. Então, apesar de ter ácido carboxílico, né, que são os ácidos carboxílicos de cadeia longa, oleico, palmítico, e tanto os outros ácidos carboxílicos de cadeia longa, então eles estão presentes em óleo de soja, óleo por exemplo, de andiroba. Então eles estão presentes nesses óleos que a gente conhece, oleaginosa. Então eles já são óleo, e apesar de ser um ácido carboxílico, ter ligação de hidrogênio, só que devido à cadeia carbônica ser muito longa, então a parte apolar domina a parte polar, e aí ele é insolúvel em água. E aí, se a gente for comparar, os ácidos carboxílicos, eles têm maior temperatura, isso de substância quase do mesmo tamanho, tá? Eles têm maior temperatura de ebulição que os álcools, porque se a gente for olhar a estrutura do ácido carboxílico, ele faz ligação de hidrogênio intra e intermolecular, tá? A outra possibilidade é dele fazer ligação de hidrogênio e de polo permanente, onde tem o hidrogênio, ele faz ligação de hidrogênio, mas o outro oxigênio, ele pode fazer força de polo permanente, e pode também fazer força intermolecular entre eles. Então, devido a essa grande polarização, acaba que as moléculas de ácidos carboxílicos de tamanhos mais ou menos correspondente, elas são mais intensas, por isso a temperatura é maior. Depois vem o álcool, que ele também tem ligação de hidrogênio, só que só tem uma. O aldeído e cetonas, né, que tem dipolo, eles têm dipolo permanente, né, já eles já são maiores que do éter. E o hidrocarboneto é o que tem a menor força intermolecular por conta do dipolo induzido. Então, aldeídos e cetona. Então, aqui eles têm carbonila, tá? São polares, logo eles vão ter força de polo, ou de polo permanente, tá? Os dois, no caso, o aldeído, a carbonila em carbono primário, e a cetona, carbonila em carbono secundário. Aldeídos e cetona de baixo peso molecular são solúveis em água e em outros, né? Aldeídos e cetonas de baixo peso, eles são solúveis em água. Os outros são insolúveis.
Então, é aquela mesma lógica, aquela mesma história que já aconteceu com os outros. Cada vez que eu vou aumentando a cadeia carbônica, eu vou aumentando a parte apolar, eu vou diminuindo a solubilidade em água. Mas eu tenho que ter atenção que toda vez que eu vou diminuindo a solubilidade em água, eu aumento a solubilidade em substâncias apolares. Então, tem que ter cuidado com a pergunta. Então, se eu for observar aqui, né, os álcools, como eles têm ligação de hidrogênio, eles vão ter maior força, né, e vão ter maior ponto de fusão, fusão e ebulição, que aqui eu só estou tratando a ebulição, né? Então, devido à maior força que os aldeídos que tem dipolo permanente, que também eles vão ter maior que os hidrocarbonetos que tem dipolo induzido. Então, o hidrocarboneto é o que tem a menor força, tá? Porque as moléculas são apolares. A interação não é tão intensa. Os ésteres, tá, são compostos também polares, logo eles vão ter dipolo-dipolo, ou seja, dipolo permanente. Então, eles têm ponto de ebulição próximo dos aldeídos e cetonas, tá, de tamanho correspondente, assim, cadeia quase de mesmo peso molecular. Tá? Aminas e amidas, então elas são polares e formam ligação de hidrogênio, porque elas têm hidrogênio ligado ao nitrogênio, mas não são todas as aminas, nem todas as amidas que elas têm ligação de hidrogênio. Então existem aminas e amidas que não têm ligação de hidrogênio, que têm dipolo permanente. Então depende, eu tenho que observar, eu tenho nitrogênio ligado, eu tenho hidrogênio ligado ao nitrogênio, beleza, então eu tenho ponte de hidrogênio. Mas se eu tiver só o nitrogênio ligado a carbono, tanto nas aminas quanto nas amidas, eu já tenho dipolo permanente. Então tem que ter cuidado em relação